seu redor sem que ela se dê conta. Somente muito tempo depois, já na Bolívia, uma música ao longe começa a penetrar seu corpo, reintegrando-a, de algum modo, à vida, né, e ao mundo. Toda a família dela era composta por músicos, daí essa relação que aparece. Algumas pessoas a acolhem pelo caminho, outras são terríveis ameaças. Mas a sua relação com o entorno só se altera quando ela chega a uma aldeia juruna, no Pará, junto de um indígena que a faz rir. Ali, volta a conviver com as árvores, os pássaros, o rio, aprende sobre os peixes e as raízes, até que a violência atinge seu refúgio e ela precisa partir mais uma vez. Essas três narrativas problematizam nosso lugar no mundo a partir de ausências, da impossibilidade e da necessidade de nos relacionarmos com aquilo que nos cerca. Mas, mesmo quando não envolve as personagens em grandes tragédias, a natureza tem papel importante na literatura brasileira. Antes de mais nada, porque é cenário. São pedreiras, florestas, rios e mares construídos, seja como ambientes bucólicos ou mesmo românticos, seja como espaço de trabalho árduo ou mesmo hostil. Mas a descrição da flora e da fauna também serviu e continua servindo para marcar a identidade brasileira, muitas vezes de forma exótica. Quando bem aproveitado, o mundo natural pode definir a narrativa, por suas conexões com a existência das personagens, ou por servir de metáforas para situações específicas que as envolvem. Clarice Lispector e Lígia Fagundes Telles fizeram diferentes usos desses recursos, quase sempre no âmbito do cotidiano. No conto Amor, por exemplo, Lispector desloca uma dona de casa de classe média em direção às ruas, para fazer compras e levar objetos para consertar. Na verdade, para escapar da casa vazia em determinada hora da tarde, com o marido no trabalho e as crianças na escola. Dentro de um bonde, carregando ovos que vão se quebrar, ela vê um cego mascando chicletes do lado de fora e algo se rompe dentro dela. Perde o ponto onde deveria descer e vai dar no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Ali, é invadida pelo cheiro das frutas em decomposição, pelo barulho das águas, pelas manchas roxas que escorrem pelos bancos. Cito, as árvores estavam carregadas, o mundo era tão rico que apodrecia. Se a morte ronda, suja e caótica, a vida se faz mais urgente. Talvez por isso a mulher se assuste e volte correndo para casa, ansiosa pela ordem que criara ao seu redor. Enquanto o cego, de algum modo, interroga a sua existência, a natureza a convoca à reflexão, à coparticipação no mundo das coisas que brotam e alimentam e se degradam e desaparecem. Os jardins, com suas flores, frutos e animais, falam do ciclo da vida e, também por isso, movem muitas das personagens de Clarice Lispector. Já a Lígia Fagundes Telles, que trabalha especialmente com animais, acho que até mais do que com o mundo vegetal, ela manipula os animais de modo menos filosófico, né? Eles têm funções mais diretas dentro do texto e não costumam estar ali apenas para servir de alavanca para os dramas das protagonistas. Podem ser metáforas em contos fantásticos, como vários do livro Seminário dos Ratos, de 77, onde assustam, espantam, fazem rir, ou atuar como personagens secundárias, com quem as protagonistas constroem um diálogo, a partir do seu próprio monólogo, como faz a narradora de Uma Branca Sombra Pálida, de A Noite Escura Mais Eu, de 1995. A narradora está num cemitério e ela simula uma conversa com uma borboleta, tentando dizer algo sobre a filha que havia se suicidado e sobre o seu próprio sentimento de culpa. Mas também os animais podem assumir um papel maior, transformando-se em protagonistas e até narradores na obra dela. Como o gato Raul, de As Horas Nuas, um livro de 89. Raul foi humano em uma vida passada, mas agora é um gato vira-lata, castrado e, para sua infelicidade, com memória. Ele vive com uma velha atriz decadente, com quem também divide a narração do romance, e vê fantasmas. É demasiado humano para um animal doméstico, o que o torna ainda mais contraditório e interessante. É um uso completamente diferente do animal.
Se Clarice e Lígia lidam com o cotidiano de mulheres em sua relação com bichos e plantas em grandes centros urbanos, muitas vezes sufocadas entre quatro paredes, José J. Veiga incorpora animais próximos aos humanos em pequenas cidades do interior e expande a discussão para as relações comunitárias e a política, deslocando o significado dos bichos para as pessoas. Em Sombra de Reis Barbudos, de 72, os moradores de uma cidadezinha sufocada por regras e por proibições absurdas buscam resistir, adotando como animais de estimação os urubus que rondam os céus. Até que eles são oficializados pelo regime, eles são inscritos, recebem plaquinhas, etc., e então perdem a graça e as pessoas se envergonham de tê-los acolhido. Já em A Hora dos Ruminantes, de 66, cães invadem o vilarejo com garras e dentes, acuando os moradores, impedindo que se desloquem. Quando os cães vão embora, tão inesperadamente quanto quando chegaram, aparecem os bois, que, com seus corpos grandes e roliços, atravancam as ruas, interrompem todos os espaços de circulação, fechando, mais uma vez, as pessoas dentro de casa. Os animais, nas narrativas de Veiga, costumam ser metáforas políticas, apontando o risco que se esconde não no desconhecido, mas naquilo que parece o mais rotineiro e confiável. Além de ameaçar a vida dos moradores e isolá-los, eles também lhes subtraem a possibilidade de usufruir do mundo lá fora, das ruas, da paisagem, da natureza, da relação com os outros. Não são, no entanto, um perigo em si, mas encenação da ferocidade humana. Talvez a cena mais conhecida e impactante da relação entre homens e animais na literatura brasileira seja a do assassinato da cachorrinha-baleia, em Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que só acontece porque o Fabiano acredita que ela esteja contaminada pela raiva e possa atacar sua família. Mas, de um modo geral, os animais não costumam ser representados na nossa literatura como ameaçadores. Bem ao contrário, é mais fácil encontrar bichos de estimação dóceis, pequenos roedores e insetos inofensivos. Por outro lado, homens matando animais sem que tenham sofrido qualquer sinal de ataque são bem mais frequentes. Os níveis de crueldade parecem variar e ganhar novos significados nos textos com o passar dos anos. Talvez possa começar com a ideia do dia de matar o porco, que é bastante presente na nossa literatura, especialmente nos anos 70, 60, 80. Lembrando, né, acaba sendo um ritual também de iniciação doméstico para os meninos no mundo rural, né, como acontece num conto do João Ubaldo Ribeiro, por exemplo, chamado Era um Dia Diferente, quando se matava porco, de 1981. O pequeno Aloísio vive a expectativa, nesse conto, né, o pequeno Aloísio vive a expectativa da morte, sabendo que precisa aguentar firme e acompanhar todo o processo, mesmo que um mal-estar se instale em cada pedaço de si. O quintal da casa se transforma, então, em um matadouro, com todos os seus terríveis sons, cheiros e texturas. E o animal a ser despedaçado não sai do anonimato. Tem um nome e uma história dentro da família. Era Porca Noca, que o pai havia chamado, tempos antes, de um milagre da natureza, amamentando imensa seus sucessivos filhotinhos. A descrição do abate e da reação disfarçada do menino, dolorosa e disfarçada, é bastante violenta no texto. E há vários outros contos, né, ou romances em que essa cena aparece. Mas, mesmo sem, e aí é importante lembrar que, mesmo sem a intervenção dos adultos, a crueldade também é exercida entre as crianças, embora com consequências. É o menino que mata uma andorinha, no conto do mesmo nome, de Luiz Vilela, e só depois de ter o pássaro morto entre as mãos, percebe que não tem como voltar atrás. Ou como os garotos do conto Um Cavalo, de Francisco de Moraes Mendes, quando um animal invade o campo de futebol, onde os meninos estão jogando, e se recusa a sair, eles tentam enxotar, o cavalo não sai, um cavalo todo debilitado, meio cego. E a cena, o conto todo, são os meninos espancando o cavalo até ele cair no chão, e possivelmente morto, né, com um olho cego,
que assombra o narrador do conto, com pesadelos terríveis ao longo de toda a vida. Né? Essas consequências acabam aparecendo. Mas a violência contra os animais também tem outra faceta, em escala tão mais assustadora quanto mais passa despercebida, camuflada nas pequenas embalagens de plástico e isopor dos supermercados. Nos grandes abatedouros, milhares de animais são mortos todos os dias, ao mesmo tempo em que os trabalhadores são tratados como bestas. Ana Paula Maia traz essa temática em várias de suas narrativas, a começar pela chamada Trilogia dos Brutos, composta por 2 novelas, Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos e O Trabalho Sujo dos Outros, que é de 2009, e pelo romance Carvão Animal, de 2011. Seus protagonistas são sempre homens sujos, que abatem, com trabalhos considerados sujos também, né? Homens que abatem porcos, que lidam com o esgoto e o lixo, que recolhem animais mortos nas estradas, que trabalham com tudo que há de mais sujo e que ninguém quer ver. Mas é num livro chamado De Gados e Homens, de 2013, que o foco recai sobre um matador de gado, trazendo Edgar Wilson, personagem recorrente nas narrativas da autora, como um atordoador, o profissional que submete o animal ao estado de consciência e insensibilidade, normalmente com o uso de uma pistola pneumática ou de uma marreta. Primeiro, eles meio que adormecem o animal, isso aí é um tratamento menos cruel, né? E depois eles matam. Reconhecendo-se de algum modo nos animais que abate, Edgar Wilson não sente orgulho do trabalho que executa, mas tenta não ser cruel. Por isso, ele mata um colega que sentia prazer, prolongando o sofrimento dos animais. Aliás, ele mata o colega do mesmo jeito que ele mata os animais. Ele dá uma marretada, não sai uma gota de sangue, depois ele pega o sujeito e joga no rio, né, junto com as vísceras do gado, quando eles jogam as vísceras do gado e destroem o rio também. E ninguém mais se preocupa, ninguém lembra da existência desse trabalhador morto, né? Ele simplesmente desaparece e ninguém mais lembra dele. É um resquício de humanidade por parte do Edgar Wilson, né, que vinga a crueldade do outro, um resquício de humanidade que não se espera encontrar ali, e, ao mesmo tempo, a evidência de que os trabalhadores do matadouro não valem nada além do que podem produzir para seus patrões. O romance, embora fale da matança e da crueldade com os animais, tem como protagonistas os homens, em sua luta pela sobrevivência e em sua condição de explorados. Joca Rainer Terron, em Onde Pastam os Minotauros, já estamos em 2023, aí, acrescenta tensão em uma trama com cenário e preocupações semelhantes a essa. Tudo se passa em um abatedouro halal, no Mato Grosso, durante a pandemia. Voltamos à discussão sobre a violência contra os animais e contra os trabalhadores, imigrantes muçulmanos e miseráveis de todo tipo. Mas um plano de vingança vai sendo cuidadosamente elaborado. Todo cenário de sangue e exploração se ergue diante do leitor, com seus cheiros, sua espessura, sua umidade. É quase possível sentir os sapatos grudando no chão, emplastrados com o sangue dos animais. Com isso, o leitor também compartilha da sensação de sufocamento, perdido entre os milhares de bois aguardando a morte, entre os trabalhadores que passam o dia cortando carne e não têm como levar um pedaço para os filhos, entre os funcionários demitidos que se acotovelam na fila com a esperança de conseguir alguns ossos para o Natal. Dentro desse espaço quase distópico, os protagonistas são 3 abatedores, um deles palestino, um evangélico, o crente, e um outro que não tem a qualificação, que foi preso, depois tem toda uma história dele com os minotauros que a gente vê. Dentro desse espaço, então, os protagonistas marcam a sua humanidade, em contraposição a tudo que está ali. Apesar da pobreza e da exploração, são personagens complexas que lidam com diferentes sentimentos. São responsáveis por aqueles que amam, cuidam de seus amigos, alimentam sonhos irrealizados. E o realismo da situação vai sendo distendido pela história do menino Minotauro, que circula pelo abatedouro
e também pela voz do gado, né? Nós ouvimos, isso aqui os animais, de algum modo, falam para a gente, né? São vozes que se fazem ouvir de tempos em tempos dentro do texto, de milhares e milhares e milhares de animais, né? São 3, 4 mil bois mortos todos os dias no abatedouro. Os dados são impressionantes. Você lê e sabe que ele está tirando, né, o número, não só o número de animais mortos, mas o volume de água utilizado para aquilo ali, o desgaste do rio, de toda a cercania aqui. A fome, a morte pela Covid, o livro se passa durante a pandemia, a desesperança, os patrões donos de tudo, a negação de humanidade dos trabalhadores, tudo gera um cenário desolador, que se estende do abatedouro para a terra seca do lado de fora, com plantações de soja, claro, né? Devastada pelas plantações de soja, e para o rio, morto, em situação ainda pior do que aquele que aparece apodrecido e Indigados e Homens, de Ana Paula Maia. A contaminação de rios e solos reverbera ainda no volume de contos Corpos Benzidos em Metal Pesado, do Pedro Augusto Bahia, 2022. É um livro que reúne narrativas sobre a vida de trabalhadores no norte do país, enfrentando a exploração e a violência, mas também o envenenamento do lugar e as fraturas nas existências ali ancoradas. Em Carne de Boi, um dos contos que é muito impressionante do livro, 2 crianças, um garoto e sua irmã, tentam salvar um boi perdido no rio, enquanto muitos outros morrem e apodrecem nas águas após uma balsa cheia de gado afundar. Dentro de uma pequena canoa, eles tentam conduzir o animal para o chão firme. É um resto de vida e um rio já morto. E o contraponto é muito bonito entre o boi, o olhar do boi querendo a vida dentro do rio apodrecido. O boi vivo no rio morto, ventos refletidos no olho triste do boi, eles lembram do avô, que morreu antes do rio mudar de cor, e da avó, que acompanhou sua ruína. O boi vivo no rio morto se converte assim em memória, reconectando o passado com o presente, mas também em esperança, ainda que frágil e defesa. Afinal, como escreveu João Cabral de Melo Neto, o que vive é espesso, como um cão, um homem, como aquele rio. Outros animais também aparecem em narrativas muito recentes para pensar a relação violenta entre os seres humanos e a natureza, como o romance A Extinção das Abelhas, da Natália Borges Polesso, de 2021, ou na novela Bugônia, de Daniel Galera, também de 2021, que integra o volume O Deus das Avencas. O primeiro, o romance, usa a extinção das abelhas como... ambos projetam futuros distópicos, né, que lidam com o colapso climático, né, que a gente vem acompanhando muito recentemente. Quer dizer, há muito tempo, muito recentemente, de forma mais terrível. O romance usa a extinção das abelhas, então, como metáfora do fim. Já a novela do Galera conta da relação quase simbiótica entre uma comunidade de humanos remanescentes e as abelhas que os protegem. É um texto distópico, mas com uma esperança, né, de alguma relação possível aqui. De qualquer forma, antes do fim do mundo, ainda temos outros horizontes a percorrer, entre o que vive, mas também entre aquilo que criamos e que nos conecta com esse entorno. Sejam as cidades, seus prédios, pontes e ruas, sejam os objetos que os preenchem, ou mesmo a escrita, que lhes dá sentido. O horizonte, segundo ainda a Marta Tafala, que eu citei ainda há pouco, é a linha que marca o limite do que podemos perceber a partir de um determinado ponto. Esse limite estrutura a nossa experiência do mundo, além de separar o que está ao alcance dos nossos sentidos daquilo que só podemos tentar aceder graças à imaginação, às memórias, à esperança, ao que os outros nos contam ou às representações artísticas. E, se quisermos percebê-lo, precisamos nos mover, o que certamente alterará nossos limites e perspectiva. Se não podemos alcançar o que está além do nosso horizonte,
o que se torna outro ao nos deslocarmos, podemos encontrar na fixidez das coisas um apoio para nos aproximar do que perdemos pelo caminho. Ao contrário dos seres vivos, em sua deterioração rápida, os objetos ultrapassam gerações e contam histórias, muitas histórias, sobre tudo que vive. Podem nos reconectar com pessoas e com o passado. Podem ser tristes ou alegres. Podem guardar calor e perfume. Em seus arranhões e desfiados, no puído ou na pequena mancha que sobrou, até no simples desgaste de um material, nos encontramos com vidas que esbarraram ali, ou que os empunharam. Muito mais que uma obra de arte, intocável por natureza, são esses objetos vulgares que nos dão a dimensão do humano e sua temporalidade. Dizem de homens e mulheres, de crianças e velhos, de suas circunstâncias e tudo que os cerca. Não só a sua presença, mas também a sua ausência é significativa nas narrativas. Nas histórias de trabalhadores migrantes, por exemplo, não costuma haver grandes objetos, como móveis, um guarda-roupa, uma mesa, nem mesmo uma cadeira, que se apresentem como um legado do passado. Minha avó me deixou esse armário, né? Essa cama era da minha bisavó. Isso não existe para quem migra, né? E eu que venho de Brasília, que vivo em Brasília, tenho muitas histórias de imigrantes que foram para lá para construir a cidade, justamente. Eles trazem só coisas muito pequenas, que puderam ser enroladas em uma trouxa e transportadas em um caminhão, um ônibus, um barco. O mesmo aconteceu com imigrantes pobres, que, atravessando o oceano, esconderam no fundo das malas, quando muito, algumas fotos, cartas, um anel barato, um relógio sempre atrasado. Talvez fosse mais do que muitos refugiados podem transportar hoje, e certamente do que os africanos escravizados, acorrentados nos porões sujos dos navios, puderam trazer consigo. Nesse sentido, é significativo um trecho do livro Becos da Memória, da Conceição Evaristo, em que as lavadeiras da favela tentam manter intacta a tina de uma amiga recém-falecida. Todos os dias, elas molhavam com a água já usada, para evitar que rachasse ao sol. Buscam resguardar, assim, os laços com aquela que se foi. Mas, mesmo com seus cuidados, o objeto que a representa, aos poucos, se abre em gretas, perde forma e acabará por desaparecer também. Com o fim da favela e a dispersão das mulheres que compartilharam com a velha Filó o trabalho diário, os requisitos de sua passagem pelo mundo se apagam, para voltarem, bem mais tarde, com a imagem poética, como imagem poética, na escrita da filha de uma de suas companheiras, seja Conceição Evaristo, seja Maria, personagem do romance. É que as coisas, dentro da cena literária ou de nossas vidas, precisam de uma narrativa para continuar existindo, ou mesmo para começar a existir. No romance Outros Cantos, de Maria Valéria Rezende, o objeto de estima entra na trama aos pedaços. Fátima, enfrentando a miséria no sertão nordestino, trabalha e cria os filhos como pode, enquanto o marido desaparece na cidade em busca de dinheiro. Ao longo dos meses, sem qualquer outro contato, eles são analfabetos, vão chegando ali separadamente as peças de uma máquina de tear que ele vai enviando da cidade. Suportes, travas, cunhas, pentes e liços, chavetas e cavilhas de jacarandá são recebidos alegremente, como sinal de vida do marido e esperança de algum rendimento futuro. A narradora do livro, forasteira naquele mundo, parte antes de ver a máquina da amiga montada, mas nós já havíamos tido acesso à descrição detalhada de uma delas em pleno funcionamento ao longo da narrativa. Ao contrário da tina da velha Filó, que se desfaz diante de nós, o tear de Fátima é um objeto em expectativa, algo que virá a ser e que vai guardar memórias e histórias e lembranças. Se há uma diferença entre esses objetos marcados pelo contato físico e carregados de afeto e uma tela ou uma escultura, que por sua própria natureza são intocáveis, ela existe também em relação aos objetos descartáveis,
que se desmancham com o uso. Eles são comuns em espaços pobres, sempre atulhados de coisas, né? Vasilha de plástico, brinquedo quebrado, gibi, imagem de santo, radinho de pilha. Basta lembrar do início do romance Cidade de Deus, de Paulo Lins, com a descrição da chegada dos novos moradores e toda a sua parafernália. Eu vou ler um trechinho, é um trecho belíssimo, um dos trechos mais bonitos, a meu ver, né, esteticamente falando mesmo. Eu vou ler só um trechinho cortado pelo meio. Os novos moradores levaram lixo, latas, cães vira-latas, exus e pombas-giras em guias intocáveis, dias para se ir à luta, soco antigo para ser descontado, restos de raiva de tiros, noites para velar cadáveres, resquícios de enchente, biroscas, feiras de quartas-feiras e as de domingo, vermes velhos em barrigas infantis, revólveres, orixás enroscados em pescoços, frango de despacho, samba de enredo e sincopado, jogo do bicho, fome, traição, mortes, Jesus Cristo em cordões arrebentados, forró quente para ser dançado, revista Sétimo Céu. Ele faz uma lista longuíssima, justamente, que mistura objetos e corpos e acaba dando, metaforicamente, né, vinculando todo esse universo. É uma poética lista de tralhas que inclui seus próprios corpos, verdadeiras telas de representações, nos termos de Stuart Hall, que lembrava que aos negros escravos, muitas vezes, o corpo foi o único capital cultural que restou, o objeto em que podiam materializar sua cultura. Assim, as personagens de Lins entram na trama trazendo junto seu passado e sua história fraturada, negra e pobre. Muito mais do que mobiliar seus barracos, eles demarcam seu espaço, moldam seu ambiente, pelo menos até serem arrancados, mais uma vez, carregados para outro lugar. Descartáveis como os objetos que transportam, esses homens e mulheres insistem em existir. E talvez sua parafernália esteja aí para nos dizer exatamente isso. Nós ocupamos, sim, um lugar no mundo e o marcaremos com os nossos restos. Mas as coisas podem também nos revelar experiências e personagens que, por vezes, nem estão presentes, como em algumas narrativas de Eles Eram Muitos Cavalos, de Luiz Rufato, onde a descrição dos objetos em uma sala diz de seu dono antes mesmo que ele entre em cena, se é que ele entra. Muitas vezes é suficiente a lista de conteúdo de uma gaveta, uma estante, um armário, todos devidamente abarrotados, para imaginarmos seu ocupante. Os objetos falam de sua classe, de seu gênero, talvez até de sua etnia, dos lugares por onde andou, de seus afetos e sua solidão. Fazem com que nos sintamos próximos de suas experiências, por compartilharmos dos mesmos produtos, ou então muito distintos em relação aos seus gostos pessoais, que talvez nem sejam tão pessoais assim, já que refletem influências sociais. A forte presença dos objetos nessas narrativas não é gratuita. Ela remete ao fato de que uma das características da sociedade capitalista é que as relações entre as pessoas, muitas vezes, são mediadas por mercadorias. Compartilhar o mundo a partir do consumo e da posse de objetos é uma imposição ideológica do capitalismo, que acarreta uma série de problemas que não podem ser ignorados, a começar pelo desperdício e pela degradação do planeta, o que gera consequências para todos que o habitam, mas que atinge antes e em maiores proporções as regiões mais pobres. Mudanças climáticas, com grandes secas, queimadas, inundações, além do aumento da temperatura, que afastam as pessoas de suas casas e destroem fauna e flora, são a face mais evidente da destruição, mas outros sinais são preocupantes. Mais distante de nossos olhos estão, por exemplo, as montanhas de roupas descartáveis do primeiro mundo que vão parar em países africanos, indianos, africanos ou de algumas regiões da Índia, para serem descartadas, por exemplo, lá onde vivem as pessoas com menor acesso aos bens materiais. Colocar em evidência esse tipo de incongruência também significa apontar a necessidade de relações mais igualitárias, inclusive no acesso aos objetos. Enfim, terminando, circulamos por territórios povoados de histórias,
inclusive histórias de apagamentos e exclusões. Mas transitamos também por espaços carregados de memórias. A árvore na esquina, que nos viu crescer, o rio com suas enchentes periódicas, o prédio em ruínas que um dia foi um cinema, a caneca preferida da tia que já partiu, o velho tabuleiro de gamão do avô, o livro que o filho adorava quando era criança, além das fotografias, das cartas, dos textos que envolvem tudo isso, com afeto, com dor, com raiva, com saudade. A escrita, afinal, é uma forma de nos conectar ao mundo, criando outros e variados mundos, mas também uma maneira de lembrar daquilo que é constantemente retirado dele, as vidas que o movem e suas marcas. Em um de seus ensaios de divulgação científica, o paleontólogo Stephen Jay Gould conta a história de um mamífero extinto chamado Megaloceros giganteus, conhecido como alce irlandês. Erroneamente, aliás, pois não era alce nem era irlandês. Como costuma acontecer, o registro fóssil, que é o que se tem acesso, preservou bem a ossatura do animal, mas não as partes moles do corpo, sobre as quais os cientistas podem apenas fazer conjecturas, a menos que encontrem o que os paleontólogos chamam de janelas, condições geológicas raras que garantem a preservação das partes moles. No caso do Megaloceros, desde o século XVIII, os especialistas discutiam sua improvável aerodinâmica. Ele tinha um crânio de 2 quilos, muito pequeno, que suportava uma galhada de 45 quilos, que se estendia por 4 metros de ponta a ponta. Eles não conseguiam entender como é que aquele animal conseguia ficar de cabeça erguida, e, portanto, tinham fazer conjecturas. A galhada, essa galhada de 45 quilos, era trocada todos os anos. Então, ainda eles se indagavam sobre onde é que vinha de onde vinha tanto cálcio, né, para conseguir fazer essa. E debatiam também, além de todas essas dúvidas, eles debatiam a existência possível de uma corcova e qual seria a função, né? Poderia ser para reserva de cálcio, tinha 1000 possibilidades, mas eles não tinham também as provas. O Megaloceros teria vivido entre 400.000 e 10.600 antes do presente, antes dos anos 1950. Né? Foi só em 1952, com a descoberta das cavernas de Cognac, na França, que surgiram algumas soluções para o debate. Em meio às pinturas rupestres, foram encontrados desenhos de 3 megaloceros, um macho e 2 fêmeas, nas quais a corcova era representada com grande destaque. Ao que tudo indica, era um animal claro com a corcova escura. De quebra, os artistas pré-históricos contribuíram para resolver outra polêmica que existia, sobre a interação ou a ausência de interação desse animal com os seres humanos. Se ele estava desenhado, né, com toda a sua cor e suas características, obviamente, ele estava ali. Milhares de anos depois de terem sido produzidas, aquelas representações pictóricas ainda forneciam um conhecimento que, de outra forma, não chegaria até nós. Stephen Jay Gould termina seu texto emocionado, insistindo que todo resgate da máquina picotadora da história, como ele diz, era a salvação de um fragmento da totalidade. E aí ele se dirige diretamente ao artista do Paleolítico. Você é um homem melhor do que eu, pois eu apenas posso descrever e interpretar, mas você resgatou um elemento legítimo e verdadeiro da beleza da Terra. Um homem, ou mulher, acrescento aqui, olhou em volta e decidiu, por alguma razão, inscrever na parede fria de uma caverna algo vivo e presente no mundo. Outro, que milhares de anos depois encontra ali respostas e sentido para suas indagações, não só relacionadas ao objeto específico de seus estudos. Pergunta, então, se não seria isso que buscamos na arte, na literatura. Uma janela que nos ajude a encontrar algo legítimo e belo, um fragmento de nossa frágil passagem pela Terra. Sem romantizar a literatura, sem embarcar nas platitudes sobre o seu poder de salvação do mundo,
sabendo bem que ela também pode ser usada como ferramenta de dominação, ainda assim, cada livro fechado é, para mim, uma espécie de caverna escura, onde espero ver desenhada a experiência de um outro. Experiência que possa iluminar a minha, garantindo que não estive só por aqui. Não estivemos. Obrigada. Professora, muito obrigada pela sua fala. Eu acho que é isso. Não estamos sós. É bom. Esses momentos são bons no sentido de a gente se sentir também em contato, né? Em contato pela reflexão. E desde o início, quando você fala, sou uma mulher de texto, né? Nós também somos pessoas de texto e nos encantou, né? É um prazer escutá-la, um texto que tem também muito de poético, né? E que suscita uma série de questões. Eu vou começar fazendo só uma, não vou monopolizar a fala. Na sequência, já passo para vocês também. Imagino que cada um tenha aí os seus pontos em que a fala tocou, né? Então, fiquem à vontade também para formular suas questões, e a gente já passa a palavra, tá? Mas eu queria fazer o recorte sobre a questão que você fala, né, da relação do ser humano com os outros animais, né, e pensando aqui em como essas narrativas, você fala da Ana Paula Maia, né, que me fez lembrar na literatura latino-americana de língua espanhola, me fez lembrar também da Fernanda Trias, da Samantha Schweblin, né, que tocam nessa questão de uma precariedade da existência do humano associada com a vivência do animal, né, dos desertos de soja, do trabalho. Estou pensando na Samantha Schweblin para a questão dos desertos de soja, né, mas também na Fernanda Trias para a questão dos trabalhos nos frigoríficos, da dureza dessa existência e também de como essas leituras nos tocam, de como é desconfortável, né? Eu acho que gera um desconforto no pensar nas relações do presente, nas relações que temos estabelecido com a natureza, né? Numa perspectiva extrativista, muito colonial, de exploração e insustentável. A gente está vendo isso, né? Ontem mesmo alguém comentava comigo, o mundo vai acabar e eu estou aqui fazendo um doutorado, começando um doutorado. Quer dizer, quando a gente olha para o futuro, se apresenta essa ameaça do colapso climático e um presente também que é desconfortável, e esse desconforto a gente vê na literatura também, né? E aí eu me perguntava, você até menciona em algum momento a questão da esperança, né? E eu estava lembrando da China Iron, da Cabeçon Câmara, né, Argentina, faço uma menção argentina novamente aqui, né, que para mim é um exemplo muito grande de uma literatura que dá um certo conforto, um certo alívio, apesar de todas essas questões mencionadas, né, de uma janela, como você menciona, daquilo que é belo, né, de um outro mundo em que a existência é possível desde uma outra perspectiva, que talvez se relacione mais com a ideia do bem viver, né, dos povos originários, uma lógica de integração com a natureza e com os outros seres, numa perspectiva de respeito, de acolhimento, de coexistência, né? E aí eu ficava me perguntando se você vê, no contexto da literatura contemporânea brasileira, textos obras que vão mais nessa perspectiva, talvez pensando mais nessa esperança. Onde estão os mundos possíveis, né? Se é nessa relação, se eu penso na China Iron, é na relação com o passado. Você também menciona textos que vão nessa perspectiva, né, de olhar para um passado e talvez os mundos possíveis
se relacionam com esse passado, no presente, no futuro, enfim. Como você vê que a literatura brasileira contemporânea tem se relacionado com esses mundos possíveis? Pensando aqui logo aí, durante a pandemia, e logo após a pandemia, a gente viu uma série de livros, romances, estou pensando especificamente, mas não só, distópicos. Né? A gente chegou assim, essa crise toda, a pandemia, né? A ideia de que estávamos trancados dentro de casa. Mais uma vez, né? O momento da pandemia foi muito terrível também, porque a gente não conseguia o contato com o outro também, né? Com a vida ali fora, etc. Então, foi um momento muito terrível. E a gente vai ver uma série de romances assim, né? O mundo está acabando e vamos lá. O próprio Joca Rainer Terron, né? Com o Riso dos Ratos, é um romance distópico terrível. A gente chega no fim do mundo mesmo. Ele encara a ideia de descrever o fim do mundo. Né? Ele vai voltando, é como se ele fosse voltando no passado e destrói o mundo ali no final do texto, como se não houvesse mais nenhuma solução. E uma série de outros, né, de outros modos, até um Luiz Rufato, com aquele romance tão realista dele, com o Verão Tardio, que é o protagonista que vai em direção à morte também, mas tudo despencando em volta dele, né? O discurso da extrema-direita, as doenças, uma série de problemas, e ele vai caminhando e morre, se suicida ao final. Então, assim, seria uma lista imensa de romances. Inácio Loyola Brandão, que volta, depois publicou Zero, lá em 75, que também era um romance meio distópico, e volta com essas discussões. Então, um conjunto muito grande nesse sentido. Agora, quando a gente acaba com o mundo, isso tem consequências, né? Estéticas, literárias. E daí? E agora? Né? Você termina o livro com aquela impressão, tá, nós somos seres humanos, a gente acredita, né, na continuidade da nossa existência aqui. Então, tudo bem, é uma representação, acho importante, relevante, de um sentimento, de um momento. Mas aí o próprio Terron vem com esse do Abatedor, aqui onde pastam os minotauros, que é um livro impressionante. Né? Eu acho ele um livro impressionante, porque é o Terron, o mesmo Terron que publicou vários romances distópicos, etc., com uma postura, inclusive, né? Vem de esse mundo vai acabar mesmo, etc., a postura pessoal dele. Mas ele traz um livro com esperança. Né? Dentro de um matadouro, com tudo destruído, e a esperança é a luta de trabalhadores. Né? Eu acho que passa muito, então, essa literatura que tenta entender, que tenta trazer uma mensagem de esperança, eu acho que passa muito pela ideia, de ouvir o outro, né? de abrir espaço dentro do texto para o outro, né? De ser essa janela para a alteridade aqui, que eu acho que é muito importante, e que serão os trabalhadores, porque as pessoas estão morrendo de fome, né? Estão em filas, que ele representa aquelas imagens que a gente via na televisão, as filas para pegar ossos, quando não para comprar ossos, né? Para fazer uma sopa, para tentar comer, né? Ali durante a pandemia. E o que ele faz é isso, é colocar 4 trabalhadores se juntando, um palestino, inclusive, foi logo antes, né, de tudo que está acontecendo, mas um palestino que se vinga de sionistas que estão ali dentro. Acontecem 1000 coisas, mas ele acaba apontando a amizade, né, a afetividade, no sentido de ele é meu amigo, eu vou ajudar. Não é uma relação familiar, as pessoas não estão protegendo simplesmente a família, podem estar protegendo um amigo, um colega, né, uma pessoa que ama. E assim vai. Aí lembro desse livro do Terron, lembro do livro Ocupação, do Julian Fuchs, né, que, de repente, é isso. Aí já é mais dentro da ideia de um texto e de um autor que vai ouvir o outro e tentar o outro que é diferente dele, que fala uma língua diferente da dele, com o qual ele está se comunicando com uma terceira língua, que não, mas ele tenta trazer aquela história para dentro do texto, se deixar que o texto seja ocupado pelo outro, né, pelas pessoas que estão ocupando um prédio em São Paulo, etc. Então, quando você diz, não, eu abro espaço aqui, eu quero que esse texto traga também a sua voz, para mim isso é esperança, senão você vai dizer, não, você é um explorado, você está acabado, você vai morrer ali adiante, não tem mais jeito.
Não, eu estou dizendo que tem sim, nem que seja aqui, né? Aqui você tem um espaço de movimentação. O Som do Rugido da Onça, da Micheline Verunsky, né, que parte de um desenho lá do século, nem lembro, 18, né? Ela pega aquele desenho de uma menina indígena que foi levada para a Europa e morreu lá, e ela vai tentar, com a sua voz, sabendo que não dá conta, que não tem como salvar aquela menina, mas ela vai tentar abrir um espaço dentro daquele livro para entender aquela menina, a dor daquela menina, né, e do menino que vão para lá, etc. Eu acho que esses gestos são gestos de esperança dentro da literatura, né, fazendo o que dá para fazer, né, e, mais uma vez, assim, não acho que essa literatura salve ninguém, até porque tem umas pessoas, tem aquele poeminha, né, agora até me esqueci do autor, que eu acho ótima, né, sobre a ditadura, era um poeminha curto, diz assim: naqueles tempos a gente dizia, cuidado, as paredes têm ouvidos, está falando da ditadura. Agora, os ouvidos têm paredes. Agora é pior, né? Os ouvidos têm paredes. A gente está com muitos ouvidos emparedados, né? Então, o que a gente está fazendo é tentando levar essa discussão, tentando conversar com quem está disposto a ouvir. Não temos como fazer muito além disso, né? A experiência de sala de aula é muito agradável nesse sentido, quando você se senta para ler. Eu ofereço cursos que, às vezes, a gente lê durante um semestre 40, 50 contos, por exemplo, né, dos anos 70 aos dias de hoje. E a experiência que volta é muito bonita, porque as pessoas leem, ficam emocionadas, dizem que leram para a mãe. Tanto assim, li esse conto sobre uma empregada doméstica em voz alta para minha mãe, porque ela foi empregada doméstica, choramos juntos. Quando você ouve isso, você diz: nossa, olha aí, entrou em algum lugar, pegou, captou, né, uma experiência indo para outra. Ou então a menina que vem e diz: nossa, levei o livro, meu pai é militar. Meu pai não, meu avô era militar, né? E eu estou conversando sobre algumas coisas com ele. A neta conseguia fazer ele ouvir algumas coisas que, inicialmente, ele não conseguia ouvir. Ou, eu sempre brinco, ou o menino que disse que leu o Caio Fernando Abreu para um garoto, e ele ganhei ele. A literatura também pode ser usada para ganhar outra pessoa. Então, isso é muito interessante, esse jogo com a literatura. Às vezes eu tenho a sensação de que é isso que a gente pode fazer, né? Falar que o capitalismo está matando, que está destruindo o planeta, né? Que um punhado de milionários, bilionários, faz o que quer, que a gente acha, o discurso que chega para a gente é: tem que fechar a torneira quando escova os dentes, com isso você vai salvar o mundo. Eu escuto isso desde que eu era criancinha. Vê-se que não adianta de nada, né? A história é bem outra, né? E tentar sensibilizar e mostrar que há beleza nesse mundo, né? Que olhar em volta é muito importante, sair das telinhas também é muito importante, ver o mundo ali fora é muito importante. Obrigada, professora. Bom, agora a gente abre. Acredito que nós podemos trabalhar com uma ideia de blocos de 3 perguntas. Pode ser? Fiquem à vontade, gente. Eu vou descer, que facilita. Bom dia, professora. Bom dia. Na verdade, é um complemento da fala da Mari. E eu queria saber da perspectiva da ecocrítica brasileira. Acho que a professora refletiu bastante a respeito disso. Como está a crítica contemporânea brasileira contemplando esses temas num país como o nosso, em que o agro é pop? Podemos fazer um bloco? Você prefere responder individualmente? Bom, Regina, primeiro eu quero te agradecer pela sua fala. Texto lindo, né? A Mari chamou a atenção pela poesia do seu texto, né? Estou muito curioso para conseguir encontrar, né, comprar o seu livro, né, quando ele for, né, estiver aí no mercado, porque eu fiquei imaginando, né, que assim, você escreve dessa maneira, né, me tocou bastante assim. E não só isso, tá, Regina? O seu jeito de ler, né, porque o seu tom de voz é lindo também.
Tá? Então, foi uma leitura muito bonita. Mas o que eu quero perguntar, Regina, em relação à organização mesmo desse capítulo. Né? Quer dizer, são tantos autores, né, e você já fez um gesto de leitura. Né? Você escolheu alguns, você não falou de todos. Né? E fiquei nessa curiosidade. Quer dizer, como é que você fez a seleção desses autores? E se você foi dos autores, né, para os grandes, né, temas aí que você está, ou você fez o contrário? Né? Você foi... eu queria, na verdade, era essa curiosidade mesmo, né, para saber como é que se fez essa organização, né, da seleção, para você chegar nesses tópicos aí. É isso, tá bom? Obrigado. Eu só não entendi. Não pode falar por quê? Tá. Primeiro, aqui, o agropop, né? Terrível. Você conhece a Pauline Torti, lá de Brasília, que tem um livro chamado Erva Brava? Tem um conto maravilhoso sobre plantação de soja. Tenho que te indicar, porque você falou, boa sorte. A gente tem muito trabalho. Essa discussão que eu trago aqui é o último capítulo, o 15º capítulo do meu livro, porque eu senti que é uma discussão, é a discussão mais recente dentro da literatura. Não é que ela não aparecesse, eu citei, né, Lígia, Veiga, etc., Clarice, mas ela vem ganhando uma dimensão muito grande ultimamente. Né? Difícil não ver um autor preocupado com isso. É o óbvio, né? Nós estamos preocupados com isso, ele não tem como escapar. Isso está no romance, no conto, isso está muito na poesia também, está muito presente. Né? Eu sinto que os autores estão preocupados e estão trazendo essa questão com muito empenho, muita força aqui. Quando você fala... E também a própria crítica, né, literária, que também vem fazendo um esforço para pensar sobre esse assunto. Então, a gente vem percebendo mais artigos, mais livros. Né? Tem pesquisadores aí, a Maria Esther Maciel, que trabalha com animais na literatura, se você brasileira, então, se você quiser, você vai até lá. O Evandro Nascimento, que trabalha especialmente com plantas na literatura, então, tem um livro. Então, a gente pode fazer um percurso aí também, encontrando na própria crítica recente muito mais material do que a gente encontrava há algum tempo. Né? Eu tentei, ficou aqui, mas tentei mostrar a diferença do jeito de lidar com isso. Né? Uma coisa é você trazer a natureza para mostrar os dilemas da personagem, outra coisa é você mostrar o mundo se deteriorando e as relações se deteriorando junto, né? Uma outra forma, me parece, como as coisas estão sendo desenvolvidas. Eu vou passar ali, depois eu volto aqui para você. Eu não sei se eu entendi bem o seu problema aqui dos textos. Quer dizer, já foram? Não, olha, eu acho que ainda tem tanta coisa para ser dito, porque me incomoda muito, inclusive, um certo discurso de que tudo já não é o seu, de que tudo já foi dito pela literatura. Né? Não tem isso, de vez em quando. Mas a gente fala sobre... não, mas Machado já falava sobre isso. Dostoiévski já falava sobre isso. Falava nada, falava de outro jeito, falava de outro lugar. Né? Os problemas são novos. Esse problema da crise climática é novo, sim. Né? Uma coisa que vira alertando de muito tempo. Outra coisa é você abrir a janela do seu quarto, que aconteceu no ano passado, lá em Brasília, não sei se aconteceu aqui, e você não vê o lado de fora, porque a fumaça tomou conta de tudo. Outra coisa é você passar 3 dias, 3 noites sem conseguir dormir, porque está sufocando com a fumaça, com o apartamento todo fechado.
né? Aí você entra você pira mesmo, né? O que é isso? É claro que tem que falar sobre isso, é claro que é uma perspectiva nova sobre isso, né? Cada vez que se diz já se falou tudo sobre isso, eu penso, poxa, então tudo bem, morramos todos, porque não temos mais nada a vivenciar no mundo, a experimentar no mundo, a reformular no mundo. Então, para mim, isso não vale. Eu acho que sempre tem alguma coisa nova e que nós, como críticos, que trabalhamos com criatividade também, nós também sempre podemos fazer uma abordagem nova, inclusive de textos antigos, né? Então, a gente tem, sim, uma voz nova para colocar dentro dos nossos trabalhos. Acredito realmente nisso, né? Eu posso fazer isso, meu orientando de graduação pode fazer, do mestrado, doutorado, meus colegas, e vejo isso surgindo o tempo inteiro, inclusive em sala de aula, né? Quando eu levo um conto com que eu já trabalhei 10 vezes, com 10 turmas diferentes, e um aluno ergue a mão assim, mas será que, eu não sei se eu estou viajando, mas será que, e vem uma leitura maravilhosa, diferente de todo mundo que já fez. Isso acontece o tempo inteiro, né? Então, é isso, nós estamos aí para pensar coisas novas. Por isso, o mundo não precisa acabar, a gente ainda pode fazer alguma coisa, né, para mudar. Em relação à escrita do meu livro, às vezes eu gosto de conversar sobre isso, porque foi uma escrita diferente, né? Primeiro, pela pretensão da coisa, você querer escrever sobre mais de 50 anos da literatura, né? E fazer aí uma história da literatura nos dias de hoje, quando a gente está falando sempre de coisas curtas e, com o nosso trabalho como professores, a gente, no máximo, consegue escrever ensaios, né? Estamos sempre correndo. Então, parar para escrever uma coisa maior, eu só consegui fazer porque, na verdade, há 30 anos eu trabalho com essa literatura, oriento sobre ela, né? Então, eu tenho um material acumulado muito grande. Mesmo assim, foi um inferno. Porque eu não queria só um conjunto de textos, né? Eu queria alguma coisa que desse uma unidade, que apresentasse para os leitores assim, quais foram os problemas principais enfrentados pela literatura, que, na verdade, são os problemas principais enfrentados pela sociedade brasileira, na política, na economia, na vida cultural, nos costumes, né? E eu achava que precisava falar disso tudo. Então, foi um pouco por aí. Escolhi alguns temas. Bom, é importante dizer, comecei a escrever esse livro na pandemia, sem conseguir mover o braço direito, porque eu sofri um acidente, o nervo paralisou minha mão, meu punho. Eu comecei a escrever sem ter acesso até a uma parte da minha biblioteca que estava na universidade, que estava fechada. Então, no isolamento, juntando o que tinha, etc. E os capítulos vieram um pouco, né, por onde eu começo? O que é a literatura brasileira contemporânea? Aí eu decidi começar por aquilo que me pareceu que define um pouco o recorte do contemporâneo, que é o movimento do meio rural para as grandes cidades, né? Então, eu chamo de a grande travessia, o primeiro percurso, que é a primeira parte, são 15 capítulos, são divididos em 4 partes. O primeiro é todos os deslocamentos espaciais que a literatura vive. Em primeiro lugar, isso, assim, os textos que falam da transição do meio rural para a cidade, né? E são muitos, especialmente livros mais antigos. Embora a gente vá, né, dos livros lá dos anos 70, Essa Terra, do Antônio Torres, por exemplo, a gente vai se encaminhando e a gente volta. No final, o capítulo vai fechando com um livro como Torto Arado, que, na verdade, é o quê? O retorno da literatura que tinha voltado as costas para o meio rural, depois dos anos 70, voltou as costas, e aí essa retomada que a gente está vendo nos dias de hoje. Então, meus capítulos são sempre assim, um tema, e eu vou tentando percorrer do início, né, dos anos 70, e aí vou lembrando dos textos e vou construindo. O segundo capítulo é sobre imigração. Daí todas as narrativas que falam de imigrantes italianos, né? Daí a mesma coisa, tanto a imigração de fora para o Brasil, quanto, na época da ditadura, os exílios, né? Quanto, mais recentemente, uma literatura que se preocupa com os novos migrantes no Brasil, né? Os haitianos, os africanos, etc., com essa discussão. E também dos anos 90, a ida, não só do exílio, já nos anos 90, também a ida de brasileiros para o exterior. Então, tentar recompor em cada pedacinho
um pouco da história do Brasil também. Então, foi divertido nesse sentido. É claro que chegou uma hora, aí eu fiz um capítulo sobre um outro bloco, um capítulo sobre as relações familiares representadas na literatura, um outro bloco sobre o trabalho, né, como é que o trabalho era representado na literatura, um outro só sobre o narrador, um outro só sobre questões de representação, um outro sobre... Esse eu escrevi durante a pandemia, sobre sofrimento na literatura. Então, eu começo com as doenças lá, né, malária, etc., que são um pouco presentes, passo pela AIDS, até chegar na Covid. Né? Então, também, mais uma vez, esses percursos longos, né, textos mais antigos. Quando eu terminei o texto sobre sofrimento, não estava previsto, aqui sobre pesquisa, a gente acha que sabe, né, faz o desenho, aí falei sobre sofrimento, eu disse, não, eu tenho que fazer um capítulo sobre alegria. Aí, eu tenho um capítulo também sobre alegria na literatura. E daí, para falar de alegria na literatura, o que é alegria para os brasileiros? Né? O que a gente pensa? O que é alegria? Aí passei por diversas coisas, encontros na praça, feirinhas, carnaval, futebol, né, circo, alguns elementos, né, e fui. Uma dificuldade que eu tive, é claro, era assim, lembrar eu pensava num tema, ia listando, ia pegando os livros de volta, tal. E aí vêm as redes sociais, né, os malefícios e os benefícios das redes sociais. A minha página no Facebook tem um público muito grande, seguidores, da área de literatura, professores, estudantes de letras, pós-graduandos, escritores, editores, né? O pessoal está ali. E aí eu me diverti muito, gente. Eu ia para o Facebook e dizia assim, gente, quem é que lembra de um romance ou um conto dos anos 70, aos dias de hoje, brasileiro, que fale sobre circo? Porque eu não lembrava de tudo, é claro. Gente, era assim, 170 respostas. Eu contabilizei tudo depois. 170 respostas. As coisas mais disparatadas, às vezes um livro, na verdade, não lembro de nenhum brasileiro, mas tem esse daqui, na Argentina, que é lindo. E aí as pessoas frequentavam a página para pegar sugestões e se divertir com as sugestões. Então, foi um pouco assim, eu completava também as minhas listas com as sugestões das pessoas que vinham, né? Ou então, eu pedi relações familiares, e alguém vinha lá e... Éramos 6, um livro lá dos anos 30. Mas, ao mesmo era tanta gente falando do Éramos 6, o que eu fiz? Fui lá ler o livro Éramos 6, porque ele era tão importante no imaginário desse grande grupo, né, que estuda literatura e tal. Foram feitas várias novelas, minisséries, etc. Então, um comentário do livro que não tinha nada a ver, mas que faz parte do imaginário brasileiro sobre família, né? No final das contas, eu sou dos números também, né, gente? Aqueles levantamentos sobre personagem, etc. Eu pedi que alguém me ajudasse a fazer os agradecimentos no final do livro. 701 pessoas, 714, uma coisa assim, pessoas contribuíram com sugestões de títulos, etc. Então, eu fiz uma lista, além das pessoas mais próximas, de mais 700 e tantos nomes de quem ajudou. E quem fez uma revisão final para mim do livro também, que daí eu também fiquei espantada, para saber quantos textos, só textos literários foram citados. Pegou a bibliografia e fez uma soma. Foram citados 502 textos literários, sem as referências à crítica, etc. Aí, sabe quando você chega, quando você olha esses números e diz assim, cansei. Então, assim, vai ter buracos, vai ter problemas, vai faltar coisas, mas foi movido aí um universo muito grande. E o mais gostoso também foi isso, né, de ouvir sugestões das pessoas, né, de ser lembrada, até porque há muito pouco... A gente pensa que é só pôr no Google, né, que a gente acha informação sobre os livros, e não acha. Né? As informações são horríveis. Só o que você põe o título de um livro e um autor, só o que vem é sebo, né, para vender os livros. Não vem mais informação, não existe mais informação direito, né, consistente, com alguma... Porque, às vezes, alguém citava um livro para mim, eu não o conhecia, ia buscar, porque não ia sair comprando. E era dificílimo. E daí surgiu um outro projeto, vou falar rapidinho, bem legal,
um outro projeto no meio, junto desse projeto do livro, que se chama, que é porque a gente já vou fazer o anúncio, dia 19 de maio, a gente estará lançando em Brasília, mas online, um site chamado Praça Clóvis, que é um site sobre a literatura brasileira contemporânea, que a gente está começando, a gente vai lançar umas 230 resenhas, feitas por especialistas de diferentes lugares do Brasil e do mundo, sobre romances, no momento, só romances dos anos 70 aos dias de hoje. Então, alguns desses romances que me citaram, que eu procurei, ou que vocês querem saber alguma informação básica, não é nada extenso, não é um doutorado, né? Mas vai ter ali a informação sobre o autor, a informação sobre o livro, um breve um resumo do texto, uma informação sobre por que aquele livro é considerado importante, etc. E está ficando lindo, e esse é um projeto que foi feito todo via internet mesmo, reuniões online, etc., que tem um grupo de cerca de 300 pessoas participando do projeto. Parece brincadeira, mas não é. 300 pessoas, entre informantes, né, gente que sugere títulos, etc., resenhistas, editores, revisores, ilustradores. Cada resenha foi lida por um artista e foi ilustrada. Então, está ficando um trabalho super bonito, jovens artistas, mais velhos, experientes, etc., também do Brasil e do mundo. E a gente vai dar prosseguimento agora, a gente vai lançar agora o site e vamos dar prosseguimento, incluindo poesia, teatro, memórias, romance-reportagem, a recepção da literatura brasileira no exterior, entrevistas com escritores. Estamos movendo um campo, aí já convido também quem quiser participar de algum modo, escrever resenhas. A gente está abrindo uma nova frente, aí teatro também vai entrar. É isso, dá trabalho, mas é gostoso de fazer, especialmente quando estamos juntos, cercados de muitas pessoas que amam as mesmas coisas que a gente, né? Eu acho que é um pouco por aí. Ela só ajuda quem está afim. Bom dia, professora. Eu fiquei pensando aqui quando a professora falou sobre um texto literário de um grupo indígena, não é, nativo dos Estados Unidos, que tem, em certo momento, retornar para esse espaço, né, tradicional das pradarias, e, obviamente, isso já não é mais possível, né? E aí me veio à mente a situação nossa, muito próxima aqui dos Guarani, né? O povo Guarani aqui do oeste, especificamente, né, do oeste do Paraná, pelo que nós sabemos, cientificamente vivem, né, pelos dados da arqueologia e da linguística, há pelo menos uns 2.000 anos, né, aqui nas margens do rio Paraná, não é? E que são deslocados com a construção da hidrelétrica de Itaipu, não é? E eles acabam se tornando migrantes, né, num espaço que sempre foi deles tradicionalmente, não é? E enfim, nos últimos anos, né, tem se discutido e falado sobre esse bem viver, não é, dos povos indígenas, e de como que nós podemos aprender, né, principalmente pensando na questão climática, né, nos desafios que já vem de algum tempo sendo discutidos, mas que recentemente, isso, como a professora também comentou, cada vez mais terríveis, né? E aí eu estava pensando também, né, inclusive os guaranis sempre falam isso, né? Eles falam esse bem viver, eles traduzem como tecoporã, né? Ou seja, onde é que eles podem viver como guarani, sendo guarani, falando a língua guarani, e em contraponto eles chamam de tecoatir, o mal viver, que é tudo que a nossa sociedade, né, eles dizem, né, tudo o que nós levamos para eles, né, e que isso agora também faz parte do mundo deles, não é? Aí eu vi também, né, no começo do século
XX, os Guarani começam um deslocamento, né? Muitos saem, inclusive, daqui da nossa região, oeste do Paraná, centro do Paraná, e eles vão, inicialmente, né, 1910, nós temos relatos, né, os Guarani indo a pé, né, caminhando a pé para São Paulo, né, para o litoral, né, principalmente São Paulo, né, hoje tem mais ou menos umas 35 aldeias em torno, né, da cidade de São Paulo, porque são algumas áreas, né, ou lá tem grandes áreas de serras, montanhas, em que o deserto da soja não pôde, né, por uma questão topográfica mesmo, não pôde, né, não pôde chegar. Enfim, então a minha pergunta é assim: como que a literatura, e se possível, se a professora pudesse citar assim, que obras, que autores, né, assim, na última década ou nas últimas décadas, né, têm se preocupado na literatura brasileira assim com essa questão, e o que falta de fato para nós talvez ouvir mais esses povos indígenas, porque tá muito evidente que nós podemos aprender muito com eles, né, principalmente na questão que está posta, né, a questão do clima, né, principalmente isso. Obrigado. Oi, prof. Acho que dá para me escutar. Acho que sim. Muito obrigada pela fala, foi ótimo. E enquanto você falava, você falou sobre uma questão das migrações e agora, no fim, sobre a questão dos exílios. E eu fiquei pensando nisso que você disse, sobre uma herança que não se tem por causa dessas migrações, enfim. E quando a gente entra em contato com essas obras de exílio, essas obras da ditadura militar, há muito disso, né? De uma história que é de um sujeito só, mas de um grupo também que não se tem essa história inteira por conta de um exílio que precisou ser feito, de fugas, de desaparecimentos, de nomes que mudam, enfim. E daí eu fiquei pensando em como traçar essa história, como traçar essas histórias, pensando nessas faltas que se tem, nessas ausências de objetos, de nomes, de pessoas, enfim, do que você encontrou nas suas leituras, pesquisas, e como fazer agora em um contexto de pesquisa sobre as literaturas contemporâneas, fazer esse traçar de uma história que, por vezes, a gente não tem. Obrigada, Mari. Primeiro, eu queria cumprimentar os presentes, nossos alunos da graduação, da pós-graduação, os colegas, né, e parabenizar a organização deste evento, da aula magna. Então, cumprimentando a professora, nossa atual coordenadora, a professora Mari, e professor Alexandre, e, assim, cumprimentar especialmente a professora Regina, com essa aula magna interessantíssima, né, com um texto que traz à nossa memória diversas leituras do passado, leituras do presente, leituras em devir, que estão ainda nas nossas bibliotecas, né, que a gente vai comprando pelo interesse das resenhas e que ainda não conseguiu ler, mas, enfim, que você reaviva, né, a partir do seu olhar crítico e criativo, poético, na sua escritura, na sua reflexão, e também nesse pensamento intelectual em que organiza a partir dos temas e desse olhar
que você faz, trazendo todo um recorrido, né, sobre essa literatura após anos 70, me pareceu mais que está colocada, anos 90, né, e que atualiza, a partir desse olhar, modos de ler o texto, né? E estava pensando aqui que esse título, As Cercanias do Humano, Literatura, Política e Estética, poderia muito também ser as urgências, né, as insurgências, as urgências, insurgências e as demandas deste contemporâneo, que esses autores, a partir desse Brasil mais profundo, né, vão trazendo para a literatura. Então, sim, a literatura não esgotou, ela não disse tudo, tanto que esses autores estão mostrando o que não foi dito, né? E a literatura, sim, ela não salva, como você disse, mas ela, de alguma forma, expande o nosso olhar e o nosso conhecimento e nos mostra algumas possíveis saídas ou nos mostra movimentos para uma nova opção de estar nesse mundo, né, que a Zuma Palermo vai chamar de opção decolonial, né? Então, também esse trânsito entre essas diversas obras que você nos trouxe também nos mostra uma necessidade outra da crítica literária, que não é essa crítica tradicional que veio sendo construída dentro dos cânones, né, que foram também escolhendo essa crítica, né, se posicionando nos espaços universitários. E aí eu penso numa pós-crítica, a partir da Josefina Ludmer, né, que vai falar de uma pós-literatura, de uma pós-crítica, ou seja, os próprios textos e esses autores nos convocam a olhar de outro lugar, a ouvir o mundo de um outro lugar, a ouvir o outro, né, de outros lugares, de outros espaços geopolíticos, toda essa relação. Eu estava pensando aí na obra do Ailton Krenak, na sequência do que o Tony trouxe, né, sobre os autores, escritores e escritoras indígenas contemporâneos, né, que está prontamente relacionado àquilo que você disse. Vamos ouvir o outro. Esse outro, quem é esse outro que está aí agora como escritor e como escritora brasileira? Então, a gente vai ter aquela obra, né, Para Adiar o Fim do Mundo. Certamente que esse mundo, do jeito que está, ele terá um fim, né? O colapso climático, as relações humanas deterioradas, os muros, enfim, toda essa não aceitação do imigrante, né? As exclusões. Então, este mundo, né, o esgotamento da matéria-prima, esse mundo certamente acabará. Mas há um mundo em devir, há um outro mundo, né? Então, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, vai mostrar que é um outro humano. Então, vamos acreditar que existe um humano em devir, né? Porque esse humano que está aí nesses textos que você trouxe, que é uma releitura, né, das questões sociais, políticas, críticas, né, contemporâneas, é certamente um humano desumanizado. Então, essa humanização, e aí a gente poderia pensar, então, o que é esse humano, né, em devir também, e isso tudo para dizer o quanto que a sua fala foi potente e o quanto que ela nos incitou a pensar, levou esse pensamento crítico, né, reflexivo. Obrigada, Regina. Obrigada, Lourdes. Acho que dá para somar aqui numa grande resposta. Em primeiro lugar, eu acho que insisto na importância de a gente contar outras histórias, né? Quando você está falando aqui dos Guarani e desse trânsito para São Paulo e tudo isso que você relatou brevemente aqui, a gente precisa disso num romance. Quem é que escreve aqui literatura? Né? Ó. A gente precisa também que essas histórias entrem em outros textos. Né? Sabe a caverna escura? Tem que estar desenhada aí para que alguém veja, mesmo que a gente não consiga entender direito agora, que a gente não valorize isso agora, mas é muito importante o registro, né? Porque
E o registro, não simplesmente sociológico, né, com dados e números sobre isso, mas o registro do sentimento dessa pessoa que saiu de um lugar e foi para o outro e perdeu o seu lugar, ou tem que conviver com um migrante que vem para cá. Né? É todo um universo aí que precisa de uma descrição, que precisa ser comunicado, ou então ele não existiu. A verdade é isso, porque o apagamento, falando dos exílios também, né, o apagamento é muito grande. Né? As nossas marcas, a nossa passagem pelo mundo está sendo apagada o tempo inteiro. Alguns deixam as marcas, às vezes, de forma mais perversa. Né? Algumas pessoas, alguns registros ficam porque são feitos literariamente, porque a arte ela dá muito conta de deixar por mais tempo. Né? O que a gente faz com esses textos depende, né? Se ele vai continuar existindo para a gente ou vai se perder, é outra coisa. Mas eu acho assim, fundamental rabiscar na parede essa história. Né? De algum jeito, ela tem que ficar registrada. Que é uma forma de a gente ter o contato com essa experiência, dizer, então aconteceu isso. Né? E a literatura é muito boa para fazer a gente sentir, né, a existência do outro. Então, me parece que, inclusive, essa literatura que trabalha com essa ideia da memória, né, do resgate histórico, é muito importante. Eu tenho um capítulo também sobre memória e esquecimento. É muito importante, porque o processo é todo de esquecimento, o tempo inteiro, é de apagar, apagar, apagar. Né? E a nossa função como críticos daí também é resgatar, né? É ir lá olhar. Não é que tudo que foi escrito no mundo é maravilhoso, mas vamos lá olhar o que está sendo dito com a perspectiva de agora, né? Porque muda, algumas coisas mudam. E a gente tem, é claro, também os indígenas como personagens menos exóticos, eles estão aparecendo dentro de textos, né? De romances, às vezes escritos por antropólogos, às vezes, por brancos, né? E não acho que seja ruim, não. Que bom, né? Pelo menos estão se aproximando. E vem surgindo também uma literatura produzida lentamente pelos próprios indígenas agora, que a gente vai ver, né, começa muito, da mesma forma como a autoria negra, a autoria periférica. Né, tem muito de poema, tem muito crônica, contos, e para ir se encaminhando para o romance, que é um interesse específico, e eu acho que é um gênero muito forte, com muita importância no Brasil, é um processo um pouco mais lento. Né? A gente vê, agora que estão surgindo os primeiros romances, não estou dizendo os primeiros, mas é que está surgindo com mais intensidade romances escritos por pessoas negras. Né? Estão surgindo os primeiros romances escritos por indígenas agora. A questão, eu sempre digo, o problema aí é que pessoas negras, pessoas periféricas, indígenas, têm mais dificuldades para sentar e escrever um romance. Não dificuldades cognitivas, por favor, não dificuldades artísticas, estéticas, dificuldades financeiras, é disso que se trata. Né? Para escrever um romance, você tem que ter tempo. Tempo é algo muito difícil para os trabalhadores. Para as mulheres trabalhadoras, que têm dupla jornada, mais difícil ainda. Né? Então, a gente vai lidando, e que felicidade quando a gente vê um texto chegando. Nem acho, eu tenho acompanhado alguns textos, romances de indígenas, etc., tenho essa preocupação de acompanhar, e nem acho que sejam romances perfeitos, maravilhosos, não. Mas traz alguma coisa, sempre tem algo muito interessante, né, por conta dessa visão de outro lado. Às vezes repetem estereótipos, inclusive. Né, não está livre só porque é de dentro que fala, não está livre, não. E a gente, como crítico, também tem que olhar isso. Porque senão fica um oba-oba, né? Foi escrito por um periférico negro, cadeirante de não sei onde, não se sabe aquela coisa. Não é essa a ideia, mas a gente tem que conseguir detectar dentro do texto o que é importante, o que ele trouxe diferente. E isso a gente começa a ver. E tomara que as pessoas... Aí volta para o capitalismo, né? Volta para a falta de tempo que as pessoas têm para escrever, para poder deixar a sua marca também. Né? Quando você trabalha o dia inteiro, chega em casa, tarde da noite, ainda tem que cozinhar, ainda tem que preparar o lanche do filho no dia seguinte, ainda tem que limpar a casa, fica difícil. Aí é mais fácil, no sentido de tempo, escrever um poema. Né? Que vem, você às vezes ficou o dia inteiro lidando com aquilo, você senta e escreve. Um romance
É a mesma coisa escrever um artigo, escrever uma tese de doutorado, né? Você sabe que precisa de tempo, você precisa esvaziar a cabeça das outras coisas para lidar com isso, né? Então, complica realmente. Agora, que é fundamental que a gente tenha essas novas vozes, né? essas novas perspectivas, vindas de dentro, observadas de fora, de forma honesta, né? E ética, é muito importante. E a gente está vendo, eu realmente acho que a gente está vendo uma literatura mais preocupada, né? Não todos. Eu reclamava muito, gente, eu não aguento mais ler literatura escrita por um homem branco que se passa na grande cidade, os dilemas dele enquanto escritor, ou alguma coisa desse tipo, né? A gente quer outras personagens, inclusive, dentro disso. E essas outras personagens podem sair de um grupo indígena, mas elas podem sair também, porque também são autoridade para a gente, elas podem sair de uma favela, né? Ou elas podem sair do meio rural, né? Desse meio rural que a gente desconhece por conta da vida nas cidades, né? E como fazer, o que a gente vai fazer nesse mundo é muito complicado, porque, por um lado, vamos ter uma relação melhor com a natureza, etc., mas muitos de nós não tem nenhuma árvore do lado de casa, né? Nós vivemos, a maior parte das pessoas vivem em grandes cidades com muita dificuldade. Então, talvez a gente tenha, em primeiro lugar, votar melhor, né? Porque a gente precisa de vereadores que briguem nas cidades para plantar árvores, para tirar os asfaltos, para colocar, né, arrumar a cidade para que elas não fiquem cheias, para que a gente não seja invadido por água, que a água possa escoar, né, que a gente possa, sei lá, ter praças, que a gente possa ter parques nas cidades que possam ser utilizados, que a gente possa ter quadras de esportes para os garotos, né, se interagirem ali, etc. Então, acaba sendo, às vezes, também tem grupos de pessoas que conseguem se reunir numa comunidade e fazer, né? Eu não vejo muito essa possibilidade para mim, então eu tento votar em alguém que eu acredito que vai fazer isso. A gente precisa estar mais consciente de que essas coisas são importantes, né, para a nossa vida. E aí, assim, uma última coisa que eu acho que é importante também nessa discussão sobre as cercanias aqui, que coisa apavorante essa coisa da inteligência artificial, né? Eu estou pensando especificamente, não só em todos os absurdos que são criados, mas aquela invasão, agora parou um pouquinho, mas aquela invasão de imagens de animais fofinhos, tudo criado por inteligência artificial, aquelas imagens horrorosas, de mau gosto, e que as pessoas compartilhavam, dizendo que lindo, na criação de Deus, e esse tipo de coisa, né? Quer dizer, então, quando você vai para o mundo, olhar um mundo e ver um pássaro que não é tão verde, nem tão perfeito, entre aspas, porque aquilo não é perfeito, é horrível, mas aquela ideia que não é tão perfeito quanto aparece, tão colorido quanto aparece naquela imagem falsa de mundo para você, às vezes eu fico pensando, a pessoa vai ficar decepcionada olhando o mundo lá fora, né? Que véu que está sendo colocado diante das pessoas e a qual elas estão aderindo. É assustadora a adesão a isso, né? Criancinhas fofas africanas, não é? Negras com sorriso branco daqui, aqui falsíssimas, com 6 dedos, você vê, mas ai que lindo, que fofo, né? O tempo inteiro isso. Gente, vamos olhar o mundo ali fora de novo. O mundo é muito, muito mais bonito na sua imprecisão, na sua imperfeição, né, do que essas imagens teoricamente perfeitas do mundo que são colocadas para a gente. Daí volta a literatura. A literatura acho que ninguém tem mais a pretensão de achar o livro perfeito, a obra-prima, né? A gente lê um livro e diz, adorei isso aqui, ixi, olha aqui que besteira que esse sujeito fez, olha que incongruência, essa personagem está assim. Mesmo assim, né, a gente, bom, também podemos descartar o livro completamente, não estou dizendo que não exista livro ruim, não. Descarto muita coisa. Mas poder olhar, né, entender a beleza que está sendo proposta também, sem achar que vai ser a grande revolução, que às vezes também as pessoas dizem, mas cadê o Machado de Assis dos dias de hoje? Eu não quero o Machado de Assis nos dias de hoje, né? Nem acho que Machado de Assis fosse perfeito também, ao contrário do que algumas pessoas acham, também não acho. Né? Cadê o grande Sertão Veredas do
Guimarães, né? Cadê o novo Guimarães? Gente, eu não quero um novo Guimarães, eu quero outra coisa, né? E não acho perfeito também tem problemas. Então, assim, é tão bom ver textos novos, né? Coisas novas acontecendo, acompanhar, inclusive acompanhar. Eu tive tempo, né, nesses 30 anos que eu venho acompanhando a literatura brasileira, acompanhar a trajetória de autores, né, desde o primeiro livro, agora às vezes são 11 livros, Luiz Rufato, Michel Laub, Terron, Conceição Evaristo, né, tem vários autores e autoras aí que eu acompanho desde o primeiro livro. E é muito bacana você ver a evolução do trabalho também, e a evolução das preocupações do artista também, né. É interessante esse movimento aqui. Questões novas aparecendo, personagens novas sendo incluídas, né? É muito interessante. Nós somos muito privilegiados por poder ter esse objeto de trabalho, né? É um privilégio. É difícil, ganhamos pouco, brigamos muito, tem pouco espaço, né? Tem várias. O financiamento para a nossa área é pouquíssimo, mas eu sempre digo para os meus alunos: olha, vocês estão aqui numa sexta-feira, eu dou aula sexta-feira pela manhã, muitas vezes. Estão aqui na sexta-feira de manhã, discutindo literatura, sentadinhos, sem ar-condicionado, no calor. Vai ver o sujeito que está lá fora capinando, né? Embaixo do sol, limpando, etc. A gente tem que ver aquela história também. E é a história que eu tento levar a partir de alguns contos, né? Para entender que a pessoa que está trabalhando do lado de fora permite que a gente possa continuar estudando. E a gente precisa entender a força e a importância do trabalho físico também, braçal, que está ali do lado de fora, não só o nosso. É isso. Bom, professora, muito obrigada. A gente ainda tinha perguntas ali, negociei com o pessoal que vai estar no período da tarde, né? Então, considerando o horário, considerando que nós precisamos almoçar para a professora retornar à tarde, para ficar mais um pouquinho com a gente, vamos encerrando, né? Mas eu queria agradecer imensamente a professora pela sua disponibilidade, pela conversa, por esse momento de troca conosco aqui, e, inclusive, pela possibilidade também de seguirmos no período da tarde, né? A professora chegou ontem à noite, às 7h, volta hoje, às 7h30, e se disponibilizou a passar o dia conosco em atividade, né? Então, é um momento muito especial para nós recebê-la, um momento muito especial também de ter a todas as pessoas aqui, né? Para esse retorno das atividades. Então, desejamos que seja um ano, que seja um ciclo muito produtivo e de muito afeto também, né? De muita literatura, de muita poesia, para além da produção acadêmica, científica, do cumprimento dos prazos todos que comentamos ontem, né? Dessa troca humanizada também. Queria agradecer especialmente o Alexandre, parceiraço na coordenação, né, que está conosco na organização de todas as atividades também. Então, muito obrigada a todas vocês. E, bom, se alguém quiser participar, não estiver inscrito na disciplina de metodologia, mas quiser participar hoje à tarde, será na sala 107 do bloco de sala de aula. Ok? Gente, muito obrigada. Uma salva de palmas. Uma coisa, se alguém quiser participar desse projeto que eu falei, o Praça Clóvis, com resenhas, alguma coisa, escreva para mapeamentocrítico@gmail.com. Mapeamento crítico. Gmail.